Olá, eu sou João Caboclo da Silva Filho. Sou analista de sistemas e desenvolvedor. Venho navegando por esse mundo, Java, essas coisas, e já venho há mais de 20 anos na área. E este vídeo, esse trabalho que estou compartilhando com você, meu colega desenvolvedor, com os mais experientes e também com os que estão começando, é uma aplicação REST API com Spring Boot e Kotlin. Nós vamos fazer integração com Swagger, o OpenAPI, vamos escrever testes com JUnit 5, vamos usar o Postman. É uma aplicação bastante interessante. Eu vejo 2 pontos nela de melhoria que eu vou colocar e fazer outro vídeo, que seria colocar uma classezinha de exceção e também fazer uma interfacezinha para ter uma telazinha site, tipo assim, para dar entrada desses dados e mostrar os dados consultados, né? Que seria a parte do front, que ela não tem, ela é realmente só back. Mas é um material excelente para você que é desenvolvedor Java e está migrando para Kotlin, e para você que é novato em Kotlin. Tranquilo? Então esse é meu público-alvo, os desenvolvedores Java que estão migrando para Kotlin e também os que estão começando com Kotlin mesmo sem ter passado por Java. As pessoas que têm experiência já de Java, será bastante prático para fazer esta migração. E o pessoal, os colegas de Java, um pouquinho de paciência em algum momento, porque dentro desse meu público-alvo encontram-se também esses colegas que estão começando com Kotlin no mundo de desenvolvimento. E aí eu vou mostrar rapidamente como criar um pacote, criar uma classe, coisas desse tipo, para não assumir que eles já sabem e aí eles não conseguirem colocar a aplicação para rodar por conta de um detalhe que eu assumi que eles já saberiam, ok? Eu não vou entrar em profundos detalhes, eu não vou escrever código por conta do tempo, mas nós vamos analisar profundamente o porquê e como foi feito cada coisa. Então, eu fico bastante à vontade e muito até agradecido a Deus pela oportunidade de estar compartilhando esse material com você, porque eu sei que ele vai ajudar bastante. Vai ser um atalho, vai desmistificar, tirar o medo e bloqueios de quem quer estar começando em Kotlin ou está migrando de Java para Kotlin. E também porque nós vemos muitos materiais explicando sobre estruturas de programação, mas pouquíssimos materiais com um trabalho mais robusto, mais profissional mesmo assim. Mas nós não podemos deixar de dizer que conhecer as estruturas de programação e todas essas coisas, orientação a objeto em Kotlin, tudo isso vai ser importante. Os outros tutoriais são importantes e muito. Mas eu estou falando que esse daqui ele traz mais um cunho mais prático do dia a dia do que os profissionais precisam fazer. Principalmente aqueles que estão migrando de Java para Kotlin. Tranquilo? Então, como quando nós navegamos no YouTube ou no Google, vemos
muitos materiais de lógica e estrutura de programação em Kotlin, esse aqui é um pouquinho mais prático para atividades e aplicações do dia a dia, ok? Porque é um REST API e você vai poder consumir os verbos HTTP, GET, POST, PUT e todas essas coisas, vai aprender a configurar já para fazer a documentação com o Swagger e os casos de testes. Então, ó, vamos juntos. Vou procurar dar o meu melhor aqui para facilitar a tua compreensão e que a aplicação também possa rodar tranquila aí do teu lado. Primeiro, eu quero te passar aqui nesse GitHub. Eu tenho o código prontinho, funcionando. Tem uma explicaçãozinha aqui embaixo, tudo organizado direitinho. E você pode estar baixando esse código, fazer o clone dele. Vem aqui, ó, code. E aqui você aperta em clone. E aí você vai fazer o clone para sua máquina. Ou então baixar o código mesmo. Se você apertar aqui download, ele vai pegar o código e baixar na sua máquina para você analisar. Por que eu estou fazendo isto? Porque eu liberei esse código no LinkedIn, mas tem alguns detalhes que você pode não saber onde foi configurado. E aí estou fazendo esse bate-papo para facilitar os passos para ti, para a tua compreensão e para você ficar dominando. Eu fico alegre de saber que novas possibilidades de emprego e também nova possibilidade de crescimento para os que estão começando. E aí é muito bom contribuir, né? É bom contribuir, é bom ser um diferencial, procurar ajudar e estender a mão, porque juntos nós podemos mais, ok? Together we achieve more. So, aqui no LinkedIn tem uma postagem que você pode por aqui também acessar, o GitHub, para fazer baixar o código. Aqui está no LinkedIn e começar explicando a aplicação, ok? O primeiro passo que eu fiz foi no start.spring.io e fazer as configurações do projeto. Eu escolhi um projeto Gradle, e na verdade essa aqui é a página para você ver na web, mas eu já tenho ele aqui configurado direitinho para te mostrar. Ó, eu escolhi um projeto Gradle. O que é Gradle para os que estão começando? É o gerenciador de pacote. Eu posso ter Maven ou Gradle. Esse aqui eu configuro as dependências aqui do que eu vou precisar no projeto. E esse carinha daqui se encarrega de fazer o download e organizar todas as dependências que esse cara precisa e trazer para minha máquina. Então é a importância desse cara aqui, o Gradle, ok? Ele é similar ao Maven. A linguagem de programação eu escolhi Kotlin. O Spring Boot deixei na versão 2.7.0. E escolhi o Java 8. Depois eu vim aqui Add Dependencies para adicionar dependências. E eu escolhi Spring Boot DevTools. Quando você clicar em Add, ele vai pedir o nome da dependência. E quando você botar DevTools, ele já traz. Você clica em adicionar. Depois JPA, que é para permitir acesso a banco de dados, para fazer a persistência dos dados, as consultas, todas essas coisas. O H2, que vai ser um banco de dados em memória para estar guardando as nossas informações. E o Spring Web. Esta é a configuração que você deve fazer
indo aqui no Start Spring I/O e colocando essa configuraçãozinha. Quando você terminar de fazer essa configuração, vai ser disponibilizado o botão aqui Generate e vai ser exportado a estrutura do projeto em um arquivo compactado na sua máquina. Então você vai descompactar isto e abrir na sua IDE de preferência. No caso, eu estou usando IntelliJ. Ok? Você fez essa configuração aqui, que é simples. Depois você clicou no botão gerar. É baixado um pacote, um arquivo zip com a estrutura do projeto compactado e você descompacta isso na sua máquina e abre pelo IntelliJ, ok? Eu considero que o nível de complexidade para esse primeiro ponto é simples, né? Simples. Isso aqui não vai dificultar tanto para você, não. Bom, depois que você abre o projeto no IntelliJ, você vai encontrar essa estrutura aqui. Vou falar sobre a estrutura porque a minha ideia é te ajudar na compreensão, ok? Você é meu colega, né? Bom, quando o projeto vier, ele vai vir só com este pacote e, na verdade, esse pacote aqui é o nome que você definiu aqui, ó, group com ponto J caboclo, o nome do artefato, tal, essas configurações daqui, ó, o nome do pacote aqui, ó, package name, com J caboclo, Spring Kotlin include API, e é esse nome que tá aqui, ó, com J caboclo, Spring Kotlin, certo? É esse pacotezinho que já vem. Então, a minha aplicação ela vai ser dividida em módulos e para separar as coisas em termos de organização eu vou criar 4 pacotes. O model, onde eu tenho as classes básicas, o repositório, onde eu faço as minhas configurações de acesso a banco de dados, o controller, que vai receber todas as requisições vindas do Postman, das páginas web, ok? E o service, que é um auxiliar do controller. O controller recebe a requisição e envia para o service fazer o trabalho pesado de buscar no banco de dados e todas essas coisas, ok? Então eles estão muito integrados. Bom, mas eu não quero deixar você sem saber como criar um package desse, né? Um pacote. Então aqui você vai clicar com o botão direito, New Package. Ele vai pedir o nome aqui, você só complementa, ok? Então você já sabe como criar o package. Essa é uma aplicação relativamente simples em termos de volume de dados, porque só tem uma entidade, uma classe básica, que ela fica aqui no model, e essa classe aqui eu chamo de company. Esse material na verdade foi de uma videoaula em inglês que eu vi no YouTube, de um colega indiano. Eu fiz umas implementações, umas melhorias, né, para trazer mais detalhes para você. A que eu assisti não tinha configuração com Swag, não tinha o pacote service, tudo era resolvido no controller mesmo. Bom, eu coloquei umas implementações só para a gente deixar mais completinho ainda, mais profissional, ok? Bom, eu tenho aqui model, que vai ser a nossa classe básica, e no caso aqui poderiam ser fornecedores, usuários, clientes, departamento e todas as classes básicas para o seu projeto. Eu digo que na configuração dessa classe, eu digo que ela é um tipo entity de uma entidade, e boto um @table
para definir o nome da tabela que eu quero que seja criado no banco de dados. Quando eu defino como entity, o Spring Boot já sabe que vai criar no banco de dados que eu configurar uma tabela com este nome. Ok? Essa descrição da tabela aqui, ó, ele vai servir, esse scheme, ele vai servir para aparecer lá no Swagger, já na documentação, tranquilo? Aqui eu estou definindo as properties da minha classe Company. Veja que ele é um data class, tá? É um data class e já vai direto no construtor. É bem mais simples de fazer do que em Java. Então aqui eu defino que eu vou criar um ID e que esse ID, a estratégia de incremento dele vai ser generation identity. Ele gera esse identity, esse ID, ele já vai incrementando. Aqui eu defino os campos que eu vou usar, e são relativamente simples: nome, endereço e o próprio ID. E o ID ele é do tipo val, então ele é como se fosse uma constante, é um campo read-only. E o var, porque tem o nomezinho var, essas duas propriedades vão poder ser alteradas em tempo de execução, e essa daqui não. Ok? Imputido aqui, no Kotlin ele já vai gerar os get, setters e todas essas coisas, sim, eu tenho que criar. Então a minha telazinha se resume aqui, tá? Estou preocupado com os detalhes para deixar você entender direitinho mesmo a situação. Vejam que eu criei a tabela aqui, ó, TB Company aqui, e quando eu vou aqui no A2 Console, que é o console do banco de dados, eu vou conseguir acessar essa tabela por aqui. E eu vou mostrar para vocês como. Então, outra vez, voltando para o nível de complexidade, eu criei um pacote model e criei uma classe company. Como que eu crio essa classe? Eu clico em model, botão direito, new Kotlin classifier, ok? Classifier, ele vai pedir o nome aqui, e se fosse uma interface eu apertaria aqui, mas é class, já deixa aqui e só coloco o nome. Pronto, quando depois você criar, você copia e organiza isso aqui e já está entendendo o conteúdo, e aí partir só para o abraço, ok? Bom, depois que eu tiver essa classe pronta, eu vou precisar gravar, consultar, excluir, alterar tudo relativo a essa classe. Então eu vou criar um pacote repository, você já sabe como criar esse pacote, e depois vou criar uma classe company repository, ok? Na verdade ela vai ser uma... deixa eu ver como é que eu tiro esse negócio aqui, que esse carinha aqui... Fica aqui. Realmente isso aqui foi uma coisa não planejada e eu não sei como sair desse carinha. Não conhecia a ideia completa. Bom, vamos continuar assim. No Company Repository, ela vai ser uma interface. Então na hora de você criar, botão direito, new, Kotlin class file, e você escolhe aqui, ó, interface, ok? E coloca o nome dela, que vai ser Company Repository. Você vai dizer que ela vai herdar ou implementar os dois pontinhos aqui, ó, o JPA Repository, porque você aqui
nas suas configurações você disse que ia precisar dele, ó, o Spring JPA. Então você aqui vai estar usando ele. E aqui você define quem é a sua entidade e qual é o tipo de dado dele do ID, do campo-chave. Então, minha entidade é company, que é essa que eu acabei de gerar. E quem é o tipo de dado do campo de identificação? É inteiro aqui, ó, que é o meu ID, certo? Então, aqui eu estou dizendo, ó, você nesse repositório vai estar tratando a entidade company e o ID dele, o campo principal dela, é um tipo inteiro. Tá? Ele já vai possibilitar, vou mostrar lá na frente, todos os métodos disponibilizados por essa interface, e nós facilita demais a vida do desenvolvedor. E alguns métodos que ele não implementar, você pode implementar aqui, ok? Por exemplo, eu fiz coloquei aqui um exemplo, find by name, que eu passo um string e retorno uma companhia, tá? Funçãozinha em Java, em Kotlin o nome é fan, e aqui é o parâmetro e aqui é o retorno. Essa função vai retornar um objeto do tipo company, tranquilo? Então eu já tenho o meu model e já tenho o meu repositório. Agora eu vou criar o meu controller e no controller eu vou ter os métodos que estarão disponibilizados na minha REST API, ok? Então aqui eu digo que é um REST controller. Aqui no cabeçalho da classe eu já passo a dependência. Isso aqui é uma injeção de dependência, certo? Então eu digo, esse controller, para funcionar, ele vai precisar receber o service. Então aqui eu tenho o service aqui embaixo, ó. Vamos lá, colega, aprender juntos. Eu tenho o service aqui, ó, a implementação e a interface dele. E aqui no controller eu uso ele. O controller já reconhece que existe um service, e o service é que vai fazer realmente os acessos ao banco de dados. Aqui o controller só recebe e gerencia, certo? Então eu recebo aqui já o meu controller. Este ponto aqui, esse operation, certo? Vai me servir para documentar o que vai aparecer lá no Swagger para mim. Então, operation, summary, um resumo do que esse método faz, cadastrar novas companhias, a descrição e o retorno do chamado e coisas desse tipo. E esse save company aqui é para o mapeamento, para como eu vou buscar, como eu vou encontrar esse método dentro do meu REST API, ok? Então, se você for aqui no Postman e você for em Save Company, que eu criei uma lista de testes aqui, uma coleção com os testes, você vê que eu tenho, ó, localhost, que é a minha máquina, 8080, que é a porta, Save Company. E esse cara aqui tá totalmente, tem tudo a ver com esse Save Company aqui, ok? Eu estou entrando nesse detalhe e eu sei que o desenvolvedor Java que já trabalha com criação, construção de REST API, ele já sabe disso, mas eu estou preocupado também com meus colegas novos que estão começando em Kotlin, e mesmo o de Java, ele poderia ter dúvida se em Kotlin seria também desse jeito. Então esse post mapping vai ser um post. Então aqui tem que ser post aqui, ó, post aqui, e aqui o direcionamento, né, a root, que seria save company,
E eu colocando aqui, ele já acha. Se eu trocar esse nome aqui, ele vai dar um erro dizendo que não encontra. Let's continue. Essas configurações que eu botei aqui para serem apresentadas na minha API, que é uma coisa super importante, porque havendo alteração nos parâmetros do seu método, na descrição, na finalidade, você ajustando aqui, já vai aparecer lá na sua documentação. Então, eu já vou mostrar para vocês aqui um exemplo, porque quando eu estou aqui no Swagger API, eu tenho esse carinha aqui, ó, Save Company, tá aqui, ó, cadastrar novas companhias. Então, quando eu estou aqui, ó, no meu projeto, cadastrar novas companhias, ok? Então, aqui você já configura quais são os parâmetros, ele pega quais são os parâmetros do método, tudo, e o seu trabalho vai ficar altamente profissional. Você já tem aqui, ó, o método post, o mapeamento dele é Save Company, a finalidade dele é cadastrar companhias, e quando você expande ele aqui, aí você tem aqui o formato do objeto que deve ser passado no tipo JSON. O request body é o corpo da mensagem, ele é um cara obrigatório, required. E tryout é para você testar. Então eu fiquei maravilhado com isso. Isso aqui é tão poderoso que eu nem preciso do Postman. Aqui mesmo eu vou definir os parâmetros aqui e já consigo fazer o cadastramento por aqui mesmo. Então, para você que está desenvolvendo um REST API e quer ter certeza que os seus métodos estão funcionando corretamente, por aqui você já consegue testar tudo direitinho, uma coisa bem prática, porque você tem explicação, detalhamento dos seus métodos e já tem como testá-los. Então isso aqui realmente foi muito prático, uma coisa muito interessante. E em cada método você vai colocar essa definição. Bom, agora o método em si, ele é um método Save Company. Request body é um objeto que você vai passar no corpo da sua requisição, como se fossem os dados cadastrados no formulário. Quando foi clicado em gravar, enviar, coisa do tipo, esses dados do formulário foram atribuídos para uma classe básica, uma entidade do tipo model, por exemplo, e esse objeto agora pode ter 10, 20, 30 propriedades, e eu estou passando ele aqui, ó. Estou passando um objeto do tipo company, que é representado por essa variável company. Então, no meu request, eu estou passando esse objetozinho. E eu vou pegar de retorno o company que foi gerado no banco de dados, tá? Então, isso aqui é o retorno da função, aqui são os parâmetros e o request body. E eu acho que esse nível de complexidade aqui foi tranquilo, né? Para você entender. Como eu já recebi por injeção de dependência o serviço aqui, que é realmente quem vai fazer a chamada ao banco de dados, então aqui eu digo, ó, vai lá no serviço e executa o método Save Company, tranquilo? E ele vai retornar uma companhia. Eu vou voltar aqui para explicar os outros métodos, mas para facilitar a tua compreensão, eu vou vir aqui no Company Service Implementation e aqui eu tenho o Save Company. O Service, ele vai precisar do repositório para fazer as persistências, as consultas no banco de dados. Então, ele recebe no construtor o meu Company Repository, certo? Ele já recebeu aqui. Isso aqui vai fazer com que esse Company Service reconheça e saiba que existe
esse carinha aqui, o repository, que vai fazer para nós todas as atividades e ações no banco de dados. E aqui eu vou ter o Save Company, que recebe a companhia, que passou já pelo controller. Ele sabe que vai ter que retornar um company, e ele tem aqui um overridezinho, ó. Eu dei return company repository save company, aí ele ressalva e retorna uma companhia para mim. Aqui ele não vai funcionar, vai sim, ó. É como eu falei, o JPA, né, ele tem N diversos, uma quantidade enorme de métodos aqui, find my name, find by ID, delete all, e muita coisa aqui, ó, para você usar. Então isso aqui veio realmente para facilitar a vida do desenvolvedor, ok? Então há uma interação entre o controller e o service. Pronto. Agora eu quero fazer uma lista de todas as companhias. Quero listar todas as companhias. Então eu coloco operation e descrevo o meu método. Faço o mapeamento, vai ser companies. Como eu quero todos, eu não vou ter parâmetros, então aqui está zerado, sem parâmetros aqui dentro. E eu quero retornar uma lista, list company, uma lista de companhias, tranquilo? E return quem? Eu digo, vá lá no service e manda o service executar o método get company. Então ele vem aqui no service e ele pega o método get company, que retorna uma lista de companhias, e o repositório já tem um método prontinho para a gente, find all, que vai retornar todas as companhias. Tranquilo, né? No problems. Uma vez que você tenha a relação de dados na mão, stream de dados, você pode aplicar filters e outros métodos na sua coleção. Então esse exemplo aqui que eu deixei comentado, depois do find all, eu posso usar um filter e dizer quando o nome for igual a João Caboclo 12, por exemplo. Então ele vai lá no banco, traz tudo, mas depois ele filtra antes de apresentar ou de retornar, tá? Então, para o tratamento de dados. Já vamos para o próximo método, que seria um get by name. Aqui eu trouxe todos, aqui eu vou trazer o nome. Este aqui é get by name e eu tenho que passar o nome, ok? Só prestar atenção à sintaxe, que o nomezinho, que isso aqui vai ser chamado um path variable, ele é entre chaves, né? Vejam lá no Postman, que ele vai estar aqui, ó, get company by name, exatamente esse nome, get company by name, e o nome que ele está esperando aqui é o nome que nós estamos colocando aqui. Beleza? Muito bem. Let's go ahead. Então, como é que eu pego aquele nome que foi digitado lá no Postman e que está esperando chegar nessa variável? Eu pego nesse aqui, ó, path variable, porque essa variável ela faz parte da URL, por isso path, que é caminho, e ele faz parte desse caminho. Se eu não botar o nome, a variável não vai chegar aqui, o conteúdo não vai chegar aqui. Aí esse path variable é uma variável name e do tipo string. Eu poderia botar qualquer nome aqui, e aqui é do tipo string. Essa função vai retornar o que? Vai retornar uma companhia para mim. E essa companhia, então eu vou fazer o que? O controle executa operações direto para o banco de dados, ou executa cálculos e regras de negócio? Não. O controle só recebe as requisições e redireciona para o service. Então aqui eu chamo o service e boto get company by name,
que é aquele métodozinho de exemplo que eu coloquei, ó, repository find by name. Então ele vai chegar aqui, ó, find by name aqui no service, ele vai no repository e executa o find by name, passando o name que eu recebi de onde? Recebi aqui do controle, ó. Então eu recebendo o nomezinho aqui, ó. E esse nome partiu de onde? Da minha URL, que está aqui, ó. Posso trocar esse nome aqui. Ok. Espero que esteja sendo tranquilo para ti. Aqui agora eu vou fazer o de exclusão. Mesmo padrão para explicar, documentar o método. Aqui eu vou precisar passar o ID do cara, da companhia. O passive variable vai ser ID, tipo int, e vai retornar um string. E no return aqui eu vou botar só companhia excluída, ok? Outra vez eu chamo company service e chamo o método delete company. E do método delete company é que realmente vai chamar a função lá do repository para fazer a exclusão pelo ID e retorna a companhia excluída. Tranquilo? Acabou a explicação aqui eu vou ter o último método, que é o update. E nesse update ele é um pouquinho mais complexo, porque eu preciso passar o ID da companhia que eu quero encontrar, e depois eu tenho que passar um request body, que traz um objeto com as novas informações que eu quero atualizar nessa companhia que eu vou pesquisar pelo ID. Então aqui são duas atividades. Primeiro eu pesquiso pelo ID, e depois que eu acho, eu pego os dados que estão nesse objeto, que tem os dados novos, e faço a atualização. Então eu chamo company service e chamo o método update company, passando o ID da companhia que eu vou alterar e um objeto companhia com os novos dados, ok? Então quando eu venho aqui para o implementation, eu já vi até nos meus estudos outras maneiras de fazer isso aqui, tá? Mas assim, isso daqui funcionou legal, mas tem maneiras até mais reduzidas de fazer. Como eu fiz aqui? Até porque na maioria das coisas que você encontra os métodos put, get all para trazer todos, e um por nome às vezes, mas não tem o de update. Então aqui, ó, update company, eu recebo o ID e recebo a companhia, e eu vou retornar uma companhia. Eu poderia retornar uma mensagem, né? Eu botava aqui string, e aqui poderia retornar companhia atualizada com sucesso. Mas preocupado com a didática, eu preferi retornar um objeto, porque a gente vê a alteração do que foi feito. Então aqui está fazendo o que? Eu vou lá no meu repositório, uso o método findById e passo o ID que eu recebi. Então ele encontra o ID e, como eu dou um get aqui, ele disponibiliza os dados desse registro nesse objeto. Esse objeto veio com um nome e um endereço que estava no meu banco de dados. Mas eu digo, eu quero que você substitua por esse novo que veio no objeto company name, company address. Então ele vai pegar os dados novos que veio nesse objeto aqui, jogar para esse objeto temporário, e depois ele salva outra vez. Ok, salvou, e aqui está resolvido, fica bonitinho. E aqui seria a classe onde a gente teria mais código, mais alguma coisa
detalhada para fazer, né? Para o serviço, é padrão criar uma interface que aqui você determina, é como se fosse um contrato, que você determina todas os métodos, as funções que vão ter que ser usadas. Isso aqui padroniza o estilo de programação, né? E eu acho que também facilita e provavelmente pode ser usado para a geração lá daquela documentação do Swagger. Então aqui eu tenho Save Company, Get Company My Name, Delete Company e Update Company com os parâmetros, e aqui é só isso que passa. Depois, essa aqui é só a interface, ela não tem como instanciar um objeto dela. E essa daqui, que é o service, e chamar atenção para botar essa que é arroba service, e ele implementa a interface que eu acabei de criar. Então aqui eu defino os métodos, e na minha implementação, a vez que eu boto um nomezinho em PL só para saber que é a implementação, eu busco a interface company service, e eu vou ter que implementar os métodos que estavam lá, certo? E fica tudo organizadinho aqui, ó. Pronto. Então, nós vamos ter o model com a entidade básica, o repositório para acessar dados, o controle para receber requisições e o service para fazer realmente o trabalho pesado da execução do banco de dados, para manutenção, consultas, essas coisas. E essa aqui é a classe principal, tá? Classe principal main, que você pode vir aqui, ó, e mandar executar. Tranquilo? Bom, o que eu preciso falar mais para vocês? Como é que eu configuro o acesso ao banco de dados? Eu venho aqui em Resource, venho em Application Properties, e aqui eu estou definindo, ó, o meu Data Source, o drive do meu banco de dados, a senha do meu banco de dados, o usuário do meu banco de dados, password, plataforma que estou usando. Com isso aqui ele já vai funcionar legal para você, ok? Quando você executa esse application name, ele vai também pegar essa informação para mostrar lá na documentação do Swagger. Uma vez que eu configurei esses dados, se eu procurar isso aqui, ó, na 8080/console, isso daqui só é possível eu consultar porque eu botei aqui essa declaração dizendo que console enable true, então eu consigo consultar pelo browser. Então, se eu pegar esta URL, essa URL aqui, ó, veja que é a URL que está lá. Se eu pegar ela aqui, ó, vou pegar direitinho para você, copiar, colar aqui, ó. Minha aplicação não está rodando. Deixa eu rodar a aplicação. Pronto, a aplicação está started. E agora eu já tenho acesso, porque quando a aplicação rodou, ela rodou aqui esse application properties e já definiu essas coisas. Aqui eu posso definir mais coisas, como configuração de e-mails e muitas coisas podem ser configuradas aqui no projeto.
Aí perceba que o meu data source, que é a fonte de dados, está nesse caminhozinho aqui, ó. Então, se eu copiar isso aqui, vier aqui e colocar aqui, ó, aqui, quando eu mandar conectar, eu já estou com os dados aqui. Isso é maravilhoso. Veja que aqui, ó, eu tenho TB underline company. Qual foi o nome que eu dei à tabela aqui no meu model? TB underline company. Então tá funcionando direitinho, tranquilo? Próximo passo. Então aqui no Application Properties você vai fazer configuração do banco de dados. E também de outras coisas importantes da aplicação. Aqui ainda no Resources eu tenho dois arquivos. Scheme, que eu crio um banco de dados, uma tabela chamada TB Company, certo? Eu aqui, ó. E eu tenho um arquivo Data SQL, que eu vou fazer a inclusão desses registros. Veja que eu não coloco o ID, porque ID é gerado automaticamente, então eu só boto o nome da companhia e o endereço. Tá? Eu fiz isso só para não ter toda vez que está executando a aplicação, porque o banco de dados em memória eu tenho que estar fazendo inclusão lá, mas é interessante saber que existe essa possibilidade de carga de dados dinâmica no início da aplicação, ok? Fundamental aqui na company, na hora que você está definindo o ID, você tem que dizer que a estratégia de geração é essa aqui, ó. Se você não fizer isso, eu tive problemas por isso e depois eu vim, coloquei isso aqui e aí passou a funcionar direitinho. Tranquilo? Então, aqui eu tenho Application Property para configurações da aplicação, Scheme para criar banco de dados, essas coisas, e Data para eu incluir alguns dados. Então, como eu incluí esses dados aqui, João Caboclo, Maria José tal, que por acaso é minha família, meu filho, minha esposa, se eu der um get all aqui, ó, ele já trouxe para mim aqui, ó. Tá vendo? Mas o interessante também é que aqui no E2, se eu fizer um select asterisk from TB company, ele vai trazer para mim também as 5 linhas tal. Então eu tô tendo acesso aos dados que eu criei a tabela e inseri os dados. Eu estou tendo acesso a isto tanto pelo o Postman como pelo E2 Console aqui no browser, ok? Mas temos mais ainda. Aqui no Swagger, nessa documentação que pode ficar maravilhosa para o seu site ser mais, o seu API ser realmente mais profissional. Se eu for aqui em Get Companies, aí ele tem dizendo, eu vou em Try Out, que é Tente, e aqui ó, Execute. Quando eu executo, ele já trouxe aqui ó, os mesmos dados ó. Então eu estou tendo acesso a esses dados por 3 pontos, pelo Postman, pelo E2 Console e pelo Swagger. O Swagger é muito legal de testar API diretamente no Swagger. Gostei muito disso. Tranquilo? Então agora vamos dar uma navegada pelos métodos para a gente estar finalizando. Outra coisa, eu fiz 2 métodos aqui de testes. Eu estou aqui, ó, teste Kotlin, tenho esse teste aqui. E
Foi só realmente para ter esse conhecimento e também compartilhar contigo, né, mesmo? Aqui, ó, Spring Boot Test e Autoconfigure Mock MVC. Eu dou um Auto Wide aqui para poder usar o mock. Essa interrogação aqui diz que ele pode ser nulo. E eu tenho o Object Mapper, tenho o mock. Se eu quisesse fazer alguns testes de implementação de serviço, eu acho que poderia usar isso aqui também. Eu coloquei, mas vi que não estava sendo usado, eu tirei. Mas, então, você vai colocar o AutoWired para disponibilizar o mock MVC para você usar. E o Object Mapper para pegar o que vem do JSON de retorno do seu REST API e transformar no objeto que você precisa. Aqui você poderia colocar alguns contextos. Eu não estou começando a conhecer mais agora do JUnit 5 e aqui ó, tem uma linhazinha aqui que não está sendo utilizada, mas a mock MVC e o JUnit 5 também está por aí. Bom, eu fiz 2 métodos de testes, três na verdade, mas eu quero só ver esses 2. Vejam, esse daqui, Get Company by Name Fail Test, é o teste de falha. Então eu vou pegar e vou usar o mock MVC e mando ele executar um get nesse endpoint, que veja get company by name, que seria exatamente isso aqui, ó, get company by name, tá aqui, ó, get company by name aqui, ó, isso, e eu passo o nome, tá? Mas perceba que esse nome Zé Dias não será encontrado, ele realmente não será encontrado, porque não tem lá. Então, quando eu executar esse teste, ele tem que falhar, ok? E eu vou determinar um objeto para receber o resultado, caso ele encontrasse. E aqui eu uso o Object Mapper e escrevo os valores para esse objeto. Se ele encontrar, ele vai pegar as propriedades, os campos que vieram no JSON e vai jogar para esse objeto aqui, que é o meu company. Facinho, né? Então vamos lá, vou pegar aqui e vou mandar rodar esse teste. Ele está aqui, ó, starting. Ó, teste failed. Foi um teste que falhou. Exatamente porque ele não tem esse nome aqui. Então nós temos um caso de teste rodando com mock MVC e JUnit 5, ok? Agora vamos fazer um teste para dar sucesso. Name get company by name success test. No teste de sucesso, eu vou mandar buscar quem? Maria José. Perceba que eu tenho Maria José aqui logo de cara, ó. Então vou pegar aqui e rodar esse teste agora. Ó, o teste passou, tá? Teste passed. Então, nós temos um teste de sucesso e um teste de insucesso. E aqui, essa estrutura aqui vai ser o caminho das pedras, vai ser a tua base, pesquisa, assim como eu vou pesquisar também, para a gente fazer testes mais complexos. É fundamental, porque todo desenvolvedor, todos os métodos que você colocou aqui no seu controller, você tecnicamente teria que fazer um método de numa classe de teste para passar por todos esses métodos
para ver se ele realmente estão entregando o previsto, o que se espera dele, ok? Inclusive tem algumas empresas que só aceitam um microserviço que você desenvolveu se ele tiver uma cobertura de teste, tipo de 80%, 90%. Tem aplicativos para mensurar essa cobertura de testes e o natural era que você, para cada método que tem no seu controle ou no seu service, você tem um método de teste aqui, como eu fiz para esses dois, para ver se o seu microserviço está funcionando direitinho, ok? Perceba também que aqui, pela interface do OpenAPI do Swagger, se eu quiser fazer uma consulta get company by name, e aqui ele tem dizendo, ó, o name é required, tal, então eu vou try out, e aqui eu vou botar um nome inexistente, e ele vai dar aqui para mim um erro 500, porque eu não tratei, dizendo que o carinha não existe, certo? Então, se eu vim aqui e pegar esse Camélia, copiar, vou colocar ele aqui, ó, e executar. Maravilha, olha aqui, ó, Ilka Amélia, tranquilo? Então você pode testar pelo Postman, você pode testar pela a documentação do Swagger, o OpenAPI com Swagger, que eu realmente fiquei maravilhado com isso. Você pode testar na sua classe de testes, como eu fiz teste aqui, e você ainda tem a possibilidade de consultar e ver os dados aqui no A2 Console. Eu acho que ficou bem abrangente, bem interessante, né, essa aplicação para a demonstração. Outra coisa é que aqui, ó, no Build Get KTS, onde tem as configurações aqui dos pacotes e das coisas que eu vou precisar no meu projeto, veja que esse Gradle aqui, isso aqui é o arquivo principal do Gradle, ele foi escolhido aqui, ó, Gradle Project, ok? Aqui é onde eu coloco a definição, ó, configurando o Swagger. Então aqui eu coloquei um endpoint da documentação, onde um colega fez um tutorial e ele explicava lá como utilizar, e veja como é importante, né, o compartilhamento. Eu já aprendi dele e já estou repassando para vocês. Quando eu rodo a minha aplicação, ele gera este link aqui, disponibiliza minha documentação neste link. Então, quando você configurar lá no seu controller a documentação como você quer, e quando você colocar essas linhas aqui, aí já a sua documentação já está pronta. É bem mais prático e dinâmico do que você pensaria, ok? Então aqui, ó, OpenAPI para Kotlin, e com essas três linhazinhas aqui, mais essa configuração aqui, ó, essa configuração aqui no controller, essa configuração aqui de operation, né, que é que vai escrever a documentação, e também no model a definiçãozinha aqui, ó, de qual é a finalidade da tua entidade. Você já tem a configuração do seu Swagger, ok? Então foi importante eu mostrar a vocês aonde é feita essa configuração do Swagger, mas está documentado aqui direitinho.
Aqui é do banco de dados e aqui é do testes, ó. Jupyter API, Jupyter Engine. E eu usei esse mock aqui, mas na verdade terminei não usando ele não. Preferi fazer direto pelo mock MVC. Versão do Java 1.8 e pronto. Então, se eu vier aqui no Postman, nós já estamos terminando. Eu vou salvar uma companhia. Eu não preciso botar ID. Aqui, quando eu vou fazer esse método, eu tenho que vir em body, definir raw e definir o tipo de estrutura de objeto, que vai ser JSON. Então aqui, ó, eu vou criar uma nova companhia. Eu vou botar aqui our God is good always, ok? E ele mora onde? Qual é o endereço? Deixa eu colocar aqui. Ele mora em Evans. Aqui eu vou enviar. Já gravou aqui, ó. Por que ele está mostrando isso aqui? Porque lá no método eu pedi para ele retornar um objeto, certo? Main controller save company retorne um objeto, ok? O controller só recebeu isso e quando eu vou aqui no service, na implementação, quem está executando é exatamente esse cara aqui, ele dá um save company, que é essa company que eu mandei, ok? Eu posso consultar por aqui, list companies, e ele já vai estar aparecendo aqui, ó. Cadê você? Numerário. Ó. Escrevi até errado aqui, faltou um Rzinho no lugar desse I. Our God is good always. Também aqui no Swagger, se eu mandar listar todas as companhias, cadê você? A gente pensa que não veio, né? Tá aqui, ó. Our God is good. Só vou fazer mais um teste aqui para corrigir. Não, aqui está escrito certo mesmo, our. Mas eu vou fazer o teste da alteração. Por exemplo, esse aqui, our God is good, e aqui o R parece um I, mas é a vista, é coisa de idade. Então o ID dele é 6. Então eu não vou fazer teste agora pelo Swagger, eu vou fazer o teste final não vou fazer pelo post mesmo, vou fazer pelo Swagger. Então vou fechar isso aqui, até limpar aqui, e vou fechar o list all companies e vou pegar se eu fechar isso aqui também, meu colega, e vou pegar o update, cadê você? Delete update company, passando o ID. Então try out, ele diz quem é que você quer alterar. Eu quero alterar o ID 6, que é exatamente esse carinha aqui, ó, 6. God is good always. Always. E então eu disse a ele, ó, procure o 6 e vai alterar o que? O nome é God loves you. You should believe. E aqui endereço Heaven.
Então, procura o ID 6 e atualiza com esses dados. É exatamente aqui, ó, meu irmão. Para eu deixar você bem atualizado mesmo. Aqui no controller, eu venho aqui, ó. O ID 6, ele entra aqui como Path Variable. O C vai estar representado por esse ID. E o Request Body, que é a nova informação, vai ser representado por essa variável Company, que é do tipo companhia. E ele vai pegar e quando for no Service fazer a atualização, ele pega da companhia nova que está recebendo, jogando para a temporária que foi encontrada no banco de dados e depois regrava. Ok? Então, quando eu pedir para executar isso, ele já executou. Ok? O C já mudou aqui, ó. Mas se eu for pesquisar aqui, cadê você? Ó, já alterou também, ok? Se eu quiser deletar esse cara, vou deletar o 5, delete company, 5, companhia excluída. Se for listar companhias, a 5 já não está mais disponibilizada para nós. 4, 6, tá vendo aqui, ó? 4, 6. Então, é isto. Eu acho que esse trabalho, para quem está migrando do Java para o Delphi, não tinha muita certeza do caminho, o espaço estava meio obscuro. Como é no Java, como eu faço no Kotlin, eu acho que esse trabalho aqui vai ser um atalho enorme, vai ajudar muito e deixar muitos colegas já atualizados. E para os novos, os que estão começando em Kotlin, acabaram de entrar na área, eu procurei entrar em detalhes para ajudá-los na compreensão. De toda maneira, a minha ideia aqui com esta videoaula e mais os dados que estão no GitHub, você baixando a aplicação, abrindo na sua máquina e assistindo essa videoaula, aí vai clarear muito a sua compreensão e com certeza você vai sair do outro lado. Mas de toda maneira, se você é novo e teve alguma coisa que pancou mais e você ficou frustrado porque não conseguiu fazer funcionar, entre em contato comigo aí pelo e-mail e tal, que a gente se junta aí pelo Google Chrome, pelo Google Mapping, e aí eu posso te ajudar a sair desse bloqueio, caso venha acontecer. Então, aqui você tem o código para baixar. Nessa videoaula você tem uma explicação detalhada da funcionalidade e configurações da coisa da aplicação. E aqui está tudo muito complexozinho, completozinho. Você tem os testes e a documentação no Swagger. Então é legal você fazer um microserviço e você já dizer para o seu cliente ou para o seu gestor quais são os métodos que tem no microserviço, qual é a finalidade de cada um, quais são os parâmetros para poder ser executado e o que é esperado como retorno, ok? Tudo isso você tem aqui. Tirando, adicionando, na verdade, que essa ferramenta, né, esse recurso que nós podemos disponibilizar, ele também permite já que você faça os testes por aqui mesmo, né? Os testes por aqui mesmo. Só sendo redundante, aqui, ó, no Build Gradle,
você configura ele, configurando o Swagger, ok? Aqui no controller, você coloca no Operation, você coloca a definição da documentação que você quer que apareça lá. Na classe básica você bota o objetivo da classe também para aparecer lá aqui, ó. E aí tudo vai funcionar maravilhosamente. Para os que estão começando em Kotlin, já ter controle de uma aplicação com esse nível de profundidade e de complexidade e até de praticidade no caso de dinâmica para usar no dia a dia, porque é isso que você vai encontrar nas atividades de empresas que você for trabalhar. Essa aplicação ela é bastante abrangente, com tecnologias, uma stack, né, de tecnologias bem utilizadas hoje em dia. E assim, se for implementar alguma coisa mais nessa aplicaçãozinha, eu irei implementar umas classezinhas de exceção, e uma maneira de pegar esses dados que eu estou recebendo no controller e jogar para uma página web, né? Jogar para uma página web, tipo fazendo uma parte do front. Mas nem seria, isso aí seria só para ficar mais didático, mais completinho. Mas no seu dia a dia de construção de REST API, você não vai fazer isso, vai fazer só a parte de acesso a banco de dados mesmo. Isso aqui é o famoso CRUD, né? Create, update, retrieve e tal. Então aqui, ó, nós vimos o Spring Initializer, vimos o banco de dados E2. Veja que se eu consultar aqui, o novo que nós cadastramos já está aqui, ó. Então está tudo muito integradozinho. Vimos essa maravilhosa integração com o Swagger, vimos os testes com o Postman. Você tem também o código para baixar. E nós vimos ainda a criação das classes de testes. Então, ó, ficou com JUnit 5, né? JUnit 5. Então, o trabalho foi gratificante e eu fico alegre porque eu dominei isso aqui, e tive ainda a possibilidade de estar compartilhando e ajudar colegas também a cair na vibe do Kotlin e ficarem atualizados nos seus conhecimentos e nos seus skills. Ok? Deus abençoe, eu espero que tenha sido valioso para você. Outra vez, eu sou João Caboclo da Silva Filho. Atualmente eu trabalho na TQI, uma empresa excelente, e estou aqui à disposição para qualquer interação que você precisar. Converse comigo, passe e-mail e a gente vai crescer juntos, né? Together we achieve more. Juntos nós conseguimos mais e conseguimos fazer mais. Fique em paz e obrigado aí pelo seu tempo.